final de A Casa do Dragão, existem muitas dúvidas com relação ao futuro da série. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre todos os personagens que morrem durante a Dança dos Dragões, mas afinal, o que rola depois disso? Porque tem muita gente que pensa que a dinastia Targaryen acabou depois da carnificina que rolou entre o time da Rhaenyra e o time do Aegon. Mas na verdade, a gente tá vendo apenas a geração que foi conhecida por disputar o 6º trono Targaryen de 18. Lembram que a Daenerys quer o trono porque ela acredita que seja da família dela? Não é à toa. A dinastia Targaryen durou até a intervenção de Robert Baratheon. Lembram? Do Robert? Então, apesar da gente ter poucos Targaryen em Game of Thrones, eles não estavam tão distantes assim da história. Pois bem, nesse vídeo eu vou contar pra vocês, de forma breve, toda a trajetória dos 6 Targaryen depois da Dança dos Dragões. E bom, se vocês não querem spoilers sobre quem fica no trono, é melhor pular esse vídeo porque pra abordar as gerações seguintes, obviamente a gente vai acabar trazendo um fato ou outro que envolve o vencedor da Dança dos Dragões. Bom, então, bora lá! A gente começa essa sucessão Targaryen com Aegon III, também conhecido como Aegon o Jovem. Ele nasceu em 120 depois da conquista em Pedra do Dragão e seus pais eram Daemon Targaryen e Rhaenyra Targaryen. Ele foi o 7º rei Targaryen a sentar no Trono de Ferro e governou de 131 depois da conquista até 157 depois da conquista, após a morte de Aegon II, na finalização da Dança dos Dragões. Em 129 depois da conquista, o Aegon III ele criou o vínculo com seu dragão, que é o Tempestade, e o reclamou. Depois ele casou com Jaehaera Targaryen, filha do Aegon Targaryen e Helaena Targaryen. Pois é, ele foi o responsável por finalmente unir os dois lados opostos da dança, visto que ele era filho do Daemon e da Rhaenyra, do time dos pretos, e a Jaehaera era filha do Aegon e da Helaena, do time dos verdes. Foi dito que o último ovo de dragão a chocar foi durante o reinado de Aegon, o Jovem. Depois de Aegon III, nós tivemos Daeron, também conhecido como o Jovem Dragão. O Daeron nasceu em 143 depois da conquista, em Porto Real, e foi o 8º rei Targaryen a sentar no Trono de Ferro. Ele reinou de 157 a 161 depois da conquista. Ele é filho de Aegon III e da Daenerys Velaryon. Aí você vai me perguntar: ué, o Aegon não tinha casado com a Jaehaera Targaryen, uniu o time verdes e time pretos e blá blá blá? Pois é, problemas do paraíso. É dito que o primeiro casamento do jovem rei Aegon III Targaryen, que foi com a princesa Jaehaera Targaryen, terminou em tragédia em 133 depois da conquista, com Jaehaera aparentemente cometendo suicídio. O mão do rei, o Lord Anwin Peake, ele tentou noivar sua própria filha com o rei, mas esse plano não foi adiante devido à oposição da regência do Aegon. Contudo, o Lord Peake ele não desistiu e ele declarou um baile que aconteceria na sala do trono da Fortaleza Vermelha no dia da donzela, para achar uma nova esposa pro rei. No fim do baile, as meia-irmãs do Aegon, a Rhaena e a Baela Targaryen, que a gente já conhece, apresentaram a ele Daenerys, dizendo para Aegon que elas haviam encontrado a sua noiva. Embora ela só tivesse 6 anos, a Daenerys era considerada muito bonita e as pessoas acreditavam que a menina seria um antídoto perfeito para a tristeza do jovem rei. A Daenerys casou com o rei Aegon no último dia do ano 133 depois da conquista. Oh, God. Voltando ao Daeron, o filho da Daenerys e do Aegon, ele ascendeu ao trono com 14 anos de idade e foi famoso por sua invasão a Dorne, o único reino que Aegon, o Conquistador, não conseguiu conquistar. Após muitas batalhas, o príncipe de Dorne ajoelhou para o Daeron, que se tornou o primeiro Targaryen a conquistar Dorne e unir de uma vez por todas os 7 reinos. Depois nós temos Baelor I Targaryen, também conhecido como Baelor o Abençoado. Ele nasceu em 144 depois da conquista em Porto Real e era filho de Aegon e Daenerys Velaryon. Ele foi o 9º Targaryen a sentar no Trono de Ferro e o seu reinado finalizou em 171 depois da conquista. Ele causou algumas intrigas na corte, visto que ele era extremamente devoto e passou a ser reverenciado tanto pelo povo comum como pela fé. O curioso é que alguns se lembram do Baelor como sendo um homem santo, que rezava e jejuava fervorosamente para ter visões religiosas e que foi honrado devido às suas contribuições para a fé, incluindo a construção do grande septo de Porto Real, e outros se lembram dele como um fraco tolo, dado às alucinações e más decisões devido ao seu fanatismo excessivo. Ele foi coroado após a morte de seu irmão, o Daeron I, em Dorne, e casou com a sua irmã mais nova, a princesa Daena Targaryen. O primeiro ato dele como rei foi liberar os 14 reféns do reino e devolvê-los para Dorne. Ele também assinou um contrato de paz com o príncipe de Dorne. Relatos dizem que o Baelor morreu de fome ao ter jejuado por muito tempo para se limpar dos seus pecados, mas alguns acreditam que ele foi envenenado pela mão do rei, o seu tio Viserys.
Os relatos variam, afirmando que o Viserys fez isso porque ele queria o trono, outros porque Viserys temia pelo bem-estar do reino, principalmente por conta da ideia do Baelor envolvendo a conversão de todo o povo à fé do Sete, o que poderia desencadear uma guerra com o Norte, que acreditava nos deuses antigos, e não no Sete. A gente segue a sucessão com o Viserys II Targaryen, que era a mão do rei Baelor, como a gente falou anteriormente. Ele nasceu em 122 depois da conquista e era filho de Daemon e Rhaenyra Targaryen, a nossa querida duplinha. O 10º Targaryen no trono teve um reinado curto, que se iniciou em 171 e terminou em 172 depois da conquista. O Viserys ascendeu ao trono aos 49 anos e, apesar de ter tido um breve reinado, ele implementou várias mudanças no reino, principalmente no que tange ao comércio marítimo. Seu reinado terminou com o seu falecimento. O próximo rei foi Aegon IV Targaryen, também conhecido como Aegon o Indigno. Ele nasceu em 135 depois da conquista em Porto Real. O 11º rei Targaryen ele foi considerado um dos piores monarcas da história de Westeros. Seu maior defeito era a incapacidade de controlar os seus impulsos, sua luxúria, sua gula, seus desejos. Inclusive, ele teve inúmeros bastardos e legitimou todos em seu leito de morte, o que desencadeou 5 diferentes guerras civis Targaryen, que foram conhecidas como as rebeliões de Blackfyre. Ele governou até 184 depois da conquista. Depois, nós temos Daemon II Targaryen, nascido em 153 depois da conquista em Porto Real. Seus pais eram Aegon IV e Nerys Targaryen. Ele foi o 12º rei Targaryen a assentar no trono e reinou até 209 depois da conquista. O seu reinado ele foi questionado por seu meio-irmão, Daemon Blackfyre, que foi um dos bastardos legitimados pelo Aegon o Indigno. Isso desencadeou a primeira rebelião Blackfyre, dentre as 5 que existiram. O Daemon faleceu durante a Grande Praga da Primavera, uma peste epidêmica que acompanhou a Grande Primavera do ano 209 depois da conquista e 210 depois da conquista, matando dezenas de milhares nos 7 reinos. O próximo rei foi Aerys I Targaryen, o 13º Targaryen a se sentar no Trono de Ferro. Ele nasceu em 172 depois da conquista em Porto Real e era filho do Daemon II Targaryen e Myra Martell. O reinado do Aerys não foi fácil, ele teve que enfrentar alguns empecilhos bem chatinhos. Em 211 depois da conquista, os Homens de Ferro estavam fazendo ataques por todo o Mar do Poente e a costa oeste de Westeros. Eles realizaram incursões e saques até o sul, chegando na Campina, queimando Pequena Dosk e também roubando as fortunas da Ilha Leal nas terras ocidentais. Eles também acabaram roubando mulheres para escravizá-las. Além disso, ele também teve que enfrentar a segunda rebelião Blackfyre em 212 depois da conquista. Com a ajuda dos espiões da mão do rei, que era o Brynden Rivers, e também por conta das ações de Sir Duncan e seu protegido Egg, que protagonizarão a nova série spin-off do universo de Game of Thrones, chamado Cavaleiro dos Sete Reinos, não houve um derramamento de sangue significativo nessa rebelião. Além da segunda rebelião Blackfyre, ele também teve que enfrentar a terceira, que começou em 219 depois da conquista. O Aerys governaria por mais 2 anos até morrer em 221 depois da conquista. Maekor Targaryen seria o sucessor desse trono. Ele nasceu em 174 depois da conquista em Porto Real e, assim como Aerys, era filho de Daemon II e Myra Martell. Ele foi o 14º rei Targaryen e reinou até 233 depois da conquista. Ele era considerado um baita comandante, lutou em 2 rebeliões Blackfyre e faleceu em 233 após morrer em batalha, ao enfrentar um Lorde rebelde durante as Marchas Dornesas. Aegon V Targaryen foi o próximo rei de Westeros e, pra quem não sabe, ele é Egg, o personagem que acompanha o Sir Duncan em O Cavaleiro dos Sete Reinos. Muito da sua vida é contada nos 3 contos do livro escrito por George R.R. Martin. O Egg nasceu em 200 depois da conquista em Porto Real e seus pais eram Maekor Targaryen e Dyanna Dane. Ele foi o 15º rei Targaryen, ascendendo ao trono após o Grande Conselho dispensar inúmeros candidatos à linha de sucessão. Seu reinado foi longo e próspero e terminou com a tragédia que aconteceu em Solar Estival. Solar Estival, ou Solar de Verão, foi um castelo pouco fortificado, usado pelos Targaryen como um palácio de verão e residência real. Ele foi destruído em um grande incêndio em 259 depois da conquista. Um grande incêndio eclodiu no castelo nesse ano e foi um golpe fortíssimo para a casa Targaryen. O fogo deixou o castelo arruinado e resultou na morte do rei Aegon V, seu filho mais velho e herdeiro, o príncipe Duncan, e do senhor comandante da Guarda Real, Sor Duncan, o Alto. Não se sabe ao certo o real motivo que desencadeou o fogo, mas reza a lenda que aconteceu por conta de uma tentativa de trazer os dragões de volta, ao chocar antigos ovos com fogo vivo. Seguindo a linha de sucessão, prosseguimos com Jaehaerys II Targaryen. Ele nasceu em 225 depois da conquista em Porto Real e era o filho de Aegon V e Beta Blackwood. Ele presenciou a 5ª e última rebelião Blackfyre. A 5ª tentativa dos Blackfyre de tomar o Trono de Ferro se tornou uma guerra sangrenta e ficou conhecida como Guerra dos Reis de 9 Moedas.
Durante o conflito, o líder dos exércitos lealistas, irmão do rei Jaehaerys II, o Lord Ormond Baratheon, ele foi morto pelas mãos de Baelys Blackfyre, o líder dos exércitos rebeldes, e também o último Blackfyre. Tudo parecia perdido até um jovem e promissor cavaleiro das Terras da Tempestade chamado Sor Barristan Selmy abrir caminho até Maelys o Monstruoso, matando-o em um combate singular. A morte do Maelys pelas mãos do Sor Barristan foi o fim da quinta e última tentativa Blackfyre de tomar o Trono de Ferro, já que ele pôs um fim na linha masculina dessa casa. E agora entramos na nossa reta final com o sucessor de Jaehaerys II, Aerys II Targaryen, também conhecido como Rei Louco. O Aerys nasceu em 244 depois da conquista em Porto Real e era filho de Jaehaerys Targaryen e Shaera Targaryen. Ele foi o 17º e último rei Targaryen a sentar no Trono de Ferro. O seu reinado iniciou em 262 depois da conquista e perdurou até 283 depois da conquista. O Rei Louco ele foi conhecido como um dos reis mais cruéis dentre os Targaryen que sentaram no trono. Quando o filho de Aerys, Rhaegar, capturou a Lyanna Stark, uma rebelião intensa começou. Essa rebelião foi iniciada por Robert Baratheon, o prometido de Lyanna, e Eddard Stark, o irmão de Lyanna. Essa rebelião seria a grande responsável por dar um fim à dinastia Targaryen. O Robert Baratheon acaba matando o Rhaegar Targaryen na Batalha do Tridente e o Aerys, o Rei Louco, acaba sendo morto por um membro da sua própria guarda real, Jaime Lannister, que passou a ser conhecido como Regicida. Depois desses acontecimentos, o Robert Baratheon se tornou rei, sendo assim a primeira pessoa na história de Westeros, desde a conquista de Aegon Conquistador, que se tornou monarca dos 7 reinos, sem ser um Targaryen. Bom, por último, mas não menos importante, eu citei que o Aerys II Targaryen foi o 17º e último rei Targaryen a sentar no trono. Mas não podemos esquecer da primeira de seu nome, nascida da tormenta, a não queimada, mãe dos dragões, quebradora das correntes, mãe dos escravos, Khaleesi dos Dothraki, rainha de Meereen, rainha de Westeros, dos Ândalos, dos Rhoynares, Daenerys Targaryen. A história da Daenerys varia de pessoa para pessoa. Tem gente que prefere dizer que a história dela finalizou em Essos, antes de chegar em Westeros, porque, né, é isso que tá rolando no livro. Mas na série, a Dany acaba deixando o poder subir a cabeça e passa a agir como uma tirana. Por conta disso, Jon Snow mata a personagem para prevenir mais mortes e destruição. E temos a nossa árvore genealógica dos Targaryen, meu povo. Desde os últimos acontecimentos na Dança dos Dragões até chegarmos na nossa querida Daenerys. A gente ainda tem muita coisa para ver envolvendo a Guerra Civil Targaryen e reza a lenda que teremos outras temporadas de A Casa do Dragão abordando a história de outros reis Targaryen. Então, ó, aproveita e conta pra gente qual outra história dos Targaryen vocês gostariam de ver retratada em uma série. E não se esquece de se inscrever no canal, porque a segunda temporada de A Casa do Dragão terminou, mas os conteúdos de Westeros vão continuar firmes e fortes por aqui. Cara, eu nunca falei tanto nome difícil na minha vida, véi.